Eu quero pedir desculpa, deu um problema aqui nos aparelhos, mas vamos continuar. Como eu estava dizendo, terminei dizendo que a gente de aproveitar a bondade de Deus na minha vida, eu fui fazer tudo que era errado. E aquilo, depois daqueles versículos, Deus falando comigo, eu ainda fiquei dias relutando. Até que realmente Deus, Espírito Santo, falou, não, você tem que fazer o que é correto. E eu vim para a igreja e procurei o pastor. Chamei ele no escritório, comecei a conversar com ele, comecei a falar quem eu era realmente. Ele ficou espantado de ver, porque para eles, eu sempre fui o irmão Rubão. Eu sempre fui aquela pessoa que jamais ninguém poderia imaginar que eu fizesse o que eu estava fazendo. Contei toda a situação para ele, ele ficou bastante espantado. Aí ele disse para mim, Rubens, como partiu de você, talvez você não precisa ser excluído da igreja. Eu vou reunir com a liderança e vamos ver que a liderança vai resolver. Queridos, ele disse para mim o seguinte, e agora, você já conversou com a sua esposa? Você já falou com a sua esposa? Contou essas coisas para ela? Eu falei, não, mas eu vou contar. Hora difícil da minha vida. Cheguei em casa, chamei a minha esposa, disse, eu preciso falar com você um assunto muito sério. E comecei a falar para ela tudo o que eu tinha feito, tudo que eu estava fazendo. Comecei a virar do avesso e mostrar para ela realmente quem era o Rubão. A única coisa que eu disse para ela é o seguinte, se você quiser me perdoar, eu sentiria muito honrado, mas se você não quiser, você tem toda a razão de fazer o que você quer. Porque com toda sinceridade ela não merecia o que eu estava fazendo. E para mim o mais difícil, ela se levantou e não disse uma palavra. Quando foi à noite, nós fomos para a igreja. A igreja lotada com 400 membros. Na metade do culto, o pastor levantou, parou e disse, hoje nós vamos ter uma assembleia extraordinária. Quando falava assim na igreja, todo mundo já ficava atento. Porque algo bom não ia acontecer. E ele falou, nós vamos hoje excluir nosso irmão Rubens por causa de adultério. Todo mundo olhando para mim. Eu sempre sentei no lugar, toda vez, todo mundo rosto virado, olhando para mim. Aquilo, lágrima corria no meu rosto de vergonha. E eu fui excluído da igreja. Queridos amigos e queridos irmãos, aí começou o verdadeiro tormento em minha vida. Passados dias, as pessoas que supostamente me queriam bem, afastou de mim, afastou de casa. A minha casa era cheia de gente diariamente,
A igreja onde eu congregava, ela é uma igreja, ela é o filial dos Estados Unidos, então todo final de ano, 2, 3 vezes por ano vinha gente de lá, grupo de pessoas, 20, 30 americanos. Todo mundo ia para a casa do irmão Rubão. Era churrasco, era tanta coisa, ninguém poderia imaginar, mas só eu sabia quem realmente eu era. E todas essas pessoas se afastaram de mim. Eu não recebia uma visita sequer na minha casa. O diabo começou a gritar bem alto na minha cara. Aí, e agora? Você não quis ser certinho? E agora, e o Deus que você crê? Você agora está sozinho, sem ninguém. Queridos amigos e irmãos, eu comecei, de uma hora para outra, a perder tudo na vida. Comecei a perder no carro, foi indo, e de repente eu perdi a casa. Não pergunta para mim o porquê, como, eu não sei explicar. Eu sei que foi perdendo tudo. E as coisas, o meu serviço que eu trabalhava acabou, não tinha mais condições de trabalhar. Eu fui perdendo tudo. Chegamos ao ponto de... Só não passei fome porque alguém sempre nos ajudou. Mas tudo que eu tinha, casa, carros, perdi. E certa vez, eu estava em casa. Eu tinha saído um pouquinho na rua e minha filha disse, pai, veio uns caras aqui e deixou um recado aqui pro senhor. Aí eu olhei, era uma intimação. Para mim comparecer na delegacia. E eu fui na delegacia, quando eles me viram na delegacia, o delegado falou, tem uma bronca contra você aqui, nós precisamos recolher você. Eu tinha feito um consórcio naquela época, e o consórcio faliu, e eles fizeram muitas coisas, falsificaram meu nome, conclusão. Aí eu parei de pagar, e eles entraram contra mim, e eu fui preso. Naquela situação terrível, desesperado, sem saber o que fazer. Passado uns dias, eu lá na cadeia, eu dei uma olhada assim naquela cela tão pequenininha, com aqueles ferro tão grosso na janela, uma janela lá em cima. Eu comecei a pensar, querer se revoltar. Por quê? É a pergunta que eu fiz, Senhor. Isto aqui é o fim de um cristão? Mas na mesma hora, eu comecei a lembrar o que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembrei de um versículo. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu tinha que ficar 90 dias preso. Aí minha esposa pedi para ela, levou a Bíblia para mim, levou o cantor. Eu comecei a cantar. Eu comecei a louvar a Deus por tudo, por aquela situação que eu estava. Eu não estava entendendo nada, mas sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. As pessoas da cela de lado falavam assim, eu escutava, eles falavam, vai, o cara está preso e está cantando?
Ele parece que é crente. Uns ainda acho que entendiam alguma coisa, falava assim, será que isso é provação? Na segunda semana que eu estava lá, eu tinha escrito um livro, um livreto, Por que tem que ser assim? Falando da salvação das pessoas. Eu pedi para minha esposa levou aqueles livretos para mim. Todo mundo ali eu evangelizei. Delegado, juiz que passava lá, advogado que entrava, tudo que passava em frente da minha cela, e eu dava um folheto daquele, um livreto para ele. Aí o carcereiro, porque lá nós estávamos numa prisão, chama prisão administrativa, não era do fundão junto com as pessoas, mas estava preso. Ele passou a saber que eu era um cristão, ele abria, depois do almoço ele abria minha cela e falava, Rubens, você quer pregar o evangelho? Pode falar. E eu saía cela por cela, pregando o evangelho, falando do amor de Deus para aquelas pessoas, todos presos. Nós estávamos em 90 e poucos presos. Todo dia eu pregava o evangelho. Aí quando foi um dia, o carcereiro falou assim, o delegado falou, hoje vai soltar todo mundo, porque era 90 e poucas pessoas, soltava metade, tomava sol, depois recolhia aquela metade, aí ia as outra parte. E o delegado deu a ordem para que soltasse todo mundo preso, que estava preso ali, no pátio, que o Rubens ia pregar o evangelho. E soltaram. E eu comecei a falar do amor de Deus para 95 pessoas. Uns prestavam muita atenção, outros estavam conversando, brincando, não ligavam. E assim aconteceu. Era para ficar 90 dias preso. Mas minha mulher arrumou o advogado. Com 32 dias eu saí da cadeia. E eles tinham feito tantos erros que eu poderia entrar contra o Estado por ser preso. Mas quando eu me vi livre ali, eu falei, não, deixa, não quero mexer com isso não, graças a Deus eu estou solto. Mas a situação não tinha melhorado, estava a mesma coisa, eu desempregado, não conseguia serviço, sou motorista, operador de máquinas, trabalho com... mas não achava nada, nem de servente de pedreiro. E a situação foi cada vez apertando. Mais e mais. Até que um dia, minha esposa chegou em mim e disse, eu não posso mais ficar com você, porque não tem condições. Eu já tinha perdido tudo. E ela falou, eu vou embora para a casa da minha mãe. Quando a situação melhorar, eu posso voltar. Uma manhã eu estava chegando de casa assim, eu olhei, tinha uma perua na porta da minha casa. Ela pegou um pouco dos trem e foi embora. E eu fiquei só. Eu fiquei sozinho, sem ninguém. Não tinha o que comer. Eu só não passei fome porque uma mulher que era vizinha minha, me conhecia há muito tempo, ele falou, Rubens, sua situação está difícil. Eu não posso fazer isso de graça, mas eu vou mandar para você todos os dias uma marmita. E quando a sua situação melhorar, você me paga. E todo dia ela mandava uma marmita cedo ou da tarde. Essa foi a razão de eu não passar fome.
Eu quero aqui deixar para vocês uma coisa. O pecado destrói. O pecado, ele nunca vem na nossa vida para nos ajudar. Ele vem para nos destruir. Tudo que você tem, o pecado quer levar embora. O diabo dança na nossa vida. Agora a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: Deus não é bom? Deus não perdoa? Deus é bom. Ele perdoa. Só que as consequências Ele não tira. Eu estava ali colhendo a colheita da semente que eu plantei. É isso que eu quero deixar para você. Não deixa o pecado cirandar em sua vida. Para enquanto é tempo. Eu vivi um tempo, posso dizer, um tempo de orgia. Com dinheiro no bolso, mulheres à vontade. Esquecendo de Deus, esse Deus maravilhoso. Ele perdoou o que eu fiz. Mas não tirou as consequências. Porque as consequências que eu estava passando ali eram o resultado da semente que eu plantei. E isto eu quero deixar claro para cada um de vocês. Se você plantou uma semente ruim em tua vida, você pode ter certeza, mesmo você pedindo perdão para Deus, Deus vai te perdoar. Mas você vai colher o resultado da semente que você plantou. Hoje ou amanhã. Pode, muitas vezes é no imediato. E muitas vezes demora. Muitas vezes você que está aí do outro lado, está passando por situação difícil, você começa a questionar, perguntar para Deus por quê, mas você esquece que há muito tempo atrás você plantou uma semente ruim e você está apenas colhendo do fruto daquela semente que você plantou. Essa é a razão de todo dia eu estar falando sobre o pecado. Não é que eu quero apontar erro em tua vida, não é nada disso. Essa é a razão de eu estar falando desse Deus maravilhoso, porque Deus é bom. Isso aqui é para você saber o que Deus é, o que é o ser humano e o que é Deus. Eu, crente dentro de uma igreja, fazia parte do coral, cantava, só que minha vida era um lixo. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Quando você fazer uma decisão para Deus, faça uma decisão sincera. É um arrependimento de alma e espírito. Se lança na presença de Deus, não faça por metade como eu fiz. Porque você vai sofrer. As consequências do que você fez, você vai... Isso não tem... você pode estar ciente, se você errou, se você plantou uma semente mal, se você já não está colhendo o resultado daquela semente, pode ter certeza que você vai colher. Isso se chama a lei da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. E só você vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou semente boa, amém por isso. Continua plantando semente boa, porque você vai colher frutos bons para a sua vida. Mas se você estiver plantando semente má, para enquanto é tempo. Porque você vai colher o que você plantou. Hoje ou amanhã, ou daqui um ano ou dois, você vai colher. Deus não tira as consequências daquilo que nós fizemos, daquilo que eu fiz, daquilo que você faz, daquilo que você pode fazer. E eu fiquei nessa situação muito tempo. Certo dia,
eu estive pensando bastante, eu falei, eu vou dar um fim na minha vida, porque não tem condições para viver. Eu não tinha expectativa para nada, nada, eu tinha perdido tudo. Eu perdi casa, perdi carro, e no final das contas eu perdi a coisa que eu mais amava. A esposa e os filhos. Fiquei ali naquela amargura, sentimentos. Aí começava a vir as perguntas, Deus, por quê? Agora que eu quero fazer o que é certo, as coisas aconteceram. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus nunca me abandonou. Mesmo eu naquela situação, o Senhor sempre estava comigo. Certo dia eu saí da minha casa de manhã e disse, eu vou dar um fim na vida, porque eu não tinha mais expectativa de vida, não tinha por que viver. Viver para quê? Não tinha mais serviço, não tinha dinheiro, não tinha mais esposa e não tinha filho. Não tinha nem o que comer. Eu saí por uma estrada de terra, questionando Deus por quê, para dar um jeito e dar um fim na minha vida. Eu estava longe de casa, estava longe de igreja. De repente, numa estrada de terra, quando eu estava andando, eu ia andando, questionando Deus, chorando. Passou um redemoinho na minha frente, aquele redemoinho que nasce assim, passa. E olhei naquele, ele nasceu de um lado da estrada assim e cruzou na minha frente. Quando eu olhei dentro desse redemoinho, eu vi um pedaço de papel, parecia um pedaço de folha de Bíblia. O redemoinho atravessou na minha frente, quando ele chegou do outro lado da estrada, ele parou e caiu aquele papel. Eu voltei e catei aquele papel e fui ler. Era realmente um pedaço de folha de Bíblia. Olha o que estava escrito. João 15:16. Estava dizendo assim, Deus falando comigo. Jesus dizendo para mim assim, oi, o que você está fazendo da tua vida? É o que diz o versículo. Você fica sabendo que não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. O que você acha que você vai fazer? Foi eu que te escolhi. Erga a tua cabeça e vai em frente. Faça o que é correto, para que quando você pedir alguma coisa, meu Pai, em meu nome Ele fará para você tudo o que você pedir. Isso foi a palavra de Deus. Pode conferir na sua Bíblia. Agora você é uma pessoa inteligente, eu quero fazer uma pergunta e me responda. Como? Isso foi uma coincidência? No exato momento que eu estava passando, naquele exato momento um redemoinho se levantou de um lado da estrada, atravessou na minha frente e parou e caiu um pedaço de Bíblia. No meio de 30 e poucos mil versículos, podia ser qualquer outro versículo, não, mas era um versículo que eu precisava ouvir. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Levante a sua cabeça, vai e dê fruto. Para quando você pedir o meu Pai, Ele fará tudo o que você pedir. Tudo que você pedir em meu nome. Não é Deus? Não é Deus que faz isso? É o que eu quero deixar para vocês. Muitas das vezes tem muitas pessoas que me conhecem, eu tenho 350 e poucos
contato. Todos os dias eu respondo esses contatos, mando uma mensagem. Você pode ver que raramente eu mando alguma coisa a não ser mensagem de Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o cuidado que eu tenho quando eu falo de Deus para você é porque eu tenho um cuidado imenso, porque eu tenho experiência com Deus. Eu não conheço Deus só na Bíblia, eu não conheço Deus só de falar, eu conheço Deus na minha vida. Deus agiu e age na minha vida. Eu não conheço Deus só de falar, eu conheço Deus na experiência da minha vida, porque coisa que aconteceu na minha vida não pode ser uma coincidência se não for a mão de Deus. Esse dia mesmo. Quem perdeu? Se fosse na frente de uma igreja, tudo bem. Quem perdeu um pedaço de folha de Bíblia? Lá, naquela estrada de terra, longe de casa e longe de igreja. E o versículo que eu precisava ouvir, João 15:16. Então, quando eu estiver falando de Deus para você, não vai pensar que eu estou querendo apontar o dedo para você e mostrar os seus erros. Eu quero mostrar para você o Deus maravilhoso que nós servimos, o Deus de hoje. Porque muitas vezes você crê no Deus do passado. Mas devemos crer no Deus de hoje, o Deus do Rubens, o Deus da Maria, do Antônio, do Joaquim, do João. Ele é poderoso. Eu estou falando isso, eu estou mostrando a perfeição de Deus e a minha imperfeição. E mesmo assim Deus não me abandonou. E da mesma maneira Ele não vai abandonar você. Não importa o que você esteja passando, não importa qual é o seu sofrimento. Olha para o céu e diz: obrigado, Senhor. Porque Ele cuida de você. E eu voltei para casa, contente, sorridente, cantando, louvando a Deus. E Deus restaurou tudo em minha vida. Deus fez maravilha em minha vida. Minha esposa voltou, meus filhos voltou. Hoje eu sou avô. Minha esposa está do meu lado. O que pode alguém fazer isso se não for Deus na nossa vida? Por isso que eu digo a você, eu estou falando do Deus de hoje, um Deus verdadeiro. Às vezes você não teve uma experiência com Deus, mas vale a pena. Acredite nesse Deus. Deus Pai, através de Cristo Jesus, Ele fez o impossível. Jesus fez tudo por nós. E aonde você está, Ele está atento, olhando para você. A única coisa que Ele quer é que nós se arrependemos daquilo que nós fizemos de errado e pedimos perdão. Ele nos perdoa. Tomara que esse pequeno testemunho possa ajudar a você a entender como as coisas funcionam, como Deus é e como o ser humano é. Como eu disse no início, ser só crente não basta. Frequentar uma igreja não basta. Você pode ser o que for, católico, sei que você frequentar a igreja todos os dias, mas se você não tiver uma obediência na palavra de Deus, nada disso vai servir. Porque mesmo um cristão dentro da igreja, cantando, louvando a Deus, ele pode ser mascarado, assim como eu fui. Tem que surgir dentro de nós um arrependimento genuíno. É isso que eu quero passar para vocês. Creia nesse Deus. Creia de todo o coração. Confia nele. Descansa debaixo da sua poderosa mão. Que você terá sucesso em tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim como Deus
fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu quero deixar um conselho para você. Não importa o que você está passando. Amanhã, você vai levantar de manhã, você vai fazer uma coisa. Você vai abrir a janela do seu quarto, ou a porta da sua casa, e você vai olhar. Se o céu estiver lá em cima, e a terra estiver aqui, você começa a dar glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir em sua vida. Cabe você esperar e confiar nele. Deus te abençoe e te guarde. Essa história, eu sou o Rubão.